Queridos irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez em nosso espaço virtual do Lar Fabiano de Cristo. Recebemos a todos com muito carinho, com muito amor, desejando que Jesus envolva a todos nós com a sua paz, com a sua misericórdia. O capítulo de hoje é o número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 24, sobre os limites da encarnação, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: quais os limites da encarnação? E os espíritos respondem: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito. Dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então aqui nós temos a explicação que não há limites na encarnação traçados precisamente. Mas quanto mais materialidade, quanto mais materializado é esse planeta onde esse espírito habita, mais difícil, mais grosseiro, mais pesado e mais sujeito a dores e sofrimentos. Quando ele vai se adiantando, elevando um grau mais elevado, ele vai ficando diáfano, quase fluídico, quer dizer, mais leve, menos grosseiro, menos denso, o que, portanto, lhe atrai uma situação de menos sofrimento. Então, conforme o mundo onde ele vem viver, o espírito se reveste daquele corpo adequado à vibração, às energias do planeta em que ele precisou encarnar. E justamente ele precisa encarnar onde ele terá oportunidade de transformar as suas imperfeições, as suas mazelas, com a sua vontade, com o seu esforço, ganhando assim mais um grau de elevação e mais felicidade, porque afinal de contas é a busca de todos nós. Os espíritos continuam dizendo: o próprio perispírito, que é o revestimento do espírito, passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhe permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Então, é bom pensar nisso. Quanto mais leve, mais livre, flutua. Quanto mais denso e pesado, fica preso, sem conseguir essa elevação, tanto no sentido material como espiritual. Se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra,
poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Esse tipo de encarnação do nosso planeta se limita aos mundos inferiores, é pesado, é denso, então os espíritos não têm a leveza dos espíritos puros dos mundos mais adiantados. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Libertar-se daquela encarnação melhor, mais aperfeiçoado, o mais rápido possível. Não quer dizer viver poucos anos, quer dizer viver o tempo necessário para conseguir alcançar um pouco mais de purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isso é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo, a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, que é no plano espiritual, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, seja encarnado, ou seja no período em que se chama erraticidade, que é quando ele está no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação que nós conhecemos com a palavra reencarnação. Encarnar é entrar na carne, na matéria. Reencarnar é quando é feito isso de muitas vezes, e nós todos precisaremos fazer esta reencarnação, esta encarnação, quantas vezes for necessário. A misericórdia e a justiça do Pai se manifesta dessa forma. Todos os seus filhos têm direito a todas as oportunidades para poderem se tornar espíritos puros. E esta é, mais uma vez, nós repetimos, a única fatalidade para todos nós seres humanos é nos tornarmos espíritos puros. Foi para isso que nosso Pai nos criou. Simples e ignorantes, todos nós partimos do mesmo princípio e pelas nossas escolhas, erros e acertos, vamos progredindo. Mais rápido quando dedicamos todo o nosso esforço e vontade, respeitando as leis divinas que estão dentro de cada um de nós. Nós sabemos quando estamos agindo corretamente, nós sabemos quando estamos fazendo o que é certo, pela sensação de bem-estar que sentimos sempre que fazemos algo bom. E ao contrário, nós sabemos quando não está certo o que nós estamos fazendo, pela sensação desagradável que nós sentimos. Pelo menos os seres humanos normais, não é? Que não tem nenhum desvio psicológico, que não tem algum obstáculo mais sério mentalmente, emocionalmente. Então, meus queridos irmãos, esse é o nosso destino, a nossa fatalidade. Progredir, melhorar, elevar-se sempre. E aí habitaremos outros mundos, onde seremos seres mais suaves, mais etéreos, ainda longe dos espíritos puros, mas bem melhor. É para onde se encaminha o nosso mundo, para um mundo de regeneração onde o bem prevalecerá sobre o mal.
E isto nos traz muita esperança e muita alegria, porque sabemos que é para esse mundo que nós queremos voltar. Cabe a nossas escolhas mais acertadas dentro das leis do Pai. Só precisamos seguir aquele amoroso guia e modelo, Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não façais ao outro o que não quereríeis que fizessem contigo. Então, queridos irmãos, que Jesus nos ajude, como sempre nos ajuda, nessa longa caminhada, mas com um final que valerá a pena. Deus nos ama e nos espera com a felicidade plena que um dia todos nós atingiremos. Que Jesus abençoe a todos e fortaleça nossos bons propósitos. Muita luz, muita paz.